Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 1, para a gente terminar. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gesarenos. Amém? Meus irmãos, eu, embora li todos esses versículos para que vocês tenham uma visão um pouco mais abrangente do que eu vou compartilhar, mas a base do que eu vou falar está no versículo 35 do capítulo 4, na parte B, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. Esse é o tema da palavra que eu vou compartilhar hoje. É um convite, essa palavra é um convite. Vamos para o outro lado. Você pode compartilhar isso com quem está do seu lado aí? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Se alguém te faz um convite, para ir em algum lugar, é natural que você pergunte: fazer o que do outro lado? Ou o que é que tem do outro lado? Essa é a base da minha reflexão. O texto começa dizendo que já era tarde, já era noite, e Jesus não faz uma proposta para ser colocada em votação. Eu sou metodista, e na igreja metodista a gente tem muita votação. Se Jesus fosse um metodista, ele ia falar assim: gente, eu estou pensando em ir para o outro lado, tem apoio? Aí alguém ia dizer: eu apoio. Aí depois de apoiada a proposta, então vamos botar em votação. Aí se empatasse, Jesus tem o voto de Minerva. Se Jesus fosse batista, pensou que eu não ia chegar aqui. Provavelmente ia se criar uma comissão para fazer o planejamento, para apresentar para a sessão, para a gente decidir se ia para o outro lado. Se Jesus fosse da Assembleia de Deus, ia reunir os obreiros. Se Jesus fosse congregacional, ia fazer uma reunião com a congregação. Se Jesus fosse presbiteriano, ia reunir o presbitério. Mas graças a Deus, Jesus não é batista, não é metodista, não é assembleiano, nem é presbiteriano. E por isso ele diz: nós vamos para o outro lado. Já está decidido. E o que é que tem do outro lado? Antes de eu falar o que tem do outro lado, você já deve estar curioso. Eu estaria, porque eu sou muito curioso. Eu quero falar o que tem desse lado. Porque a proposta de Jesus pode parecer com sentido se você achar que onde ele está não está bom. Mas não é verdade. Do lado de cá, ele está na Galileia. E a Galileia é o quintal da casa de Jesus. É o lugar onde Jesus realiza a maior parte dos seus milagres. É o lugar onde alguns teólogos afirmam que Jesus tinha residência fixa. Alguns, em algum momento do seu ministério, chegaram a chamá-lo de Galileu. Por isso o Fernandinho fez a canção Galileu, embora ele não seja Galileu.
Ele é nazareno. Mas ele é chamado de Galileu porque na Galileia ele ficou a maior parte do seu ministério. E a Galileia é um lindo lugar. Uma região portuária, metropolitana, com um clima super agradável. A despeito da qualidade de vida na Galileia, é o lugar onde o ministério de Jesus mais dá certo. O texto que lemos inicia dizendo que tinha uma multidão. A Galileia é o lugar onde a igreja cresce, onde as células se multiplicam, onde milagres acontecem. Então, a pergunta se torna ainda mais importante. O que tem do outro lado? A despeito de tudo isso que eu falei sobre a Galileia, tem uma outra questão, porque não faz sentido ir para o outro lado. É noite, e essa região é muito perigosa. Se você ler os evangelhos, você vai ver que essa não é a única tempestade que Jesus enfrenta, porque o mar da Galileia é tendencioso à tempestade. É perigosa a travessia de noite. Então, se a Galileia é um lugar onde tudo dá certo, é um lugar aprazível para se estar, se a travessia é perigosa, por que Jesus quer ir para o outro lado? O que é que tem do outro lado? Porque eu já provei para vocês aqui, só com essa rápida explicação, que do ponto de vista logístico e operacional, não faz o menor sentido ir para o outro lado. Não faz o menor sentido, porque na Galileia as coisas estão dando certo, a igreja está bombando. Não faz o menor sentido, porque é tarde, Jesus trabalhou, pregou o dia inteiro, fez milagre, está todo mundo cansado. E não faz o menor sentido, porque é perigoso. Vai ter uma tempestade, o que já era previsível. Se diante de todos esses fatores, Jesus ainda decide ir para o outro lado, é porque deve ter alguma coisa muito importante do outro lado. E tem, gente. O que tem do outro lado que é capaz de fazer Jesus sair da Galileia, abandonar sua zona de conforto e arriscar sua vida e a vida dos seus discípulos? Tem uma coisa que move a agenda de Jesus: vidas, pessoas. Para salvar uma vida, Jesus atravessa a tempestade. Tem um endemoniado, que a gente nem sabe o nome dele por causa da estigma social que lhe deram. A gente só o conhece como o endemoniado gadareno, porque ele morava em Gadara. Os demônios tiraram o seu nome, os demônios tiraram a sua dignidade, os demônios tiraram a sua sanidade, os demônios lhe tiraram o convívio familiar, os demônios destruíram a sua história, mas Jesus está chegando para mudar essa história. Meus irmãos, a mensagem que eu vos trago hoje é: vamos atravessar para o outro lado. Primeiro, porque o evangelho é grande demais. Diga para quem está do seu lado: o evangelho é grande demais. É muito grande. O evangelho é tão grande, que ele não cabe na nossa zona de conforto. O evangelho é tão grande que ele não cabe na nossa comunidade. O evangelho é tão grande que ele não cabe na nossa denominação. O evangelho é tão grande que não cabe na nossa igreja local. O evangelho é tão grande que ele precisa ser multiplicado, meus irmãos. O evangelho é o poder de Deus. Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. E a palavra poder que Paulo usa em Romanos 1,16 é da mesma raiz, dínamos, que gera a palavra dinamite. Dinamite é um artefato que provoca explosões capazes de destruir estruturas internas. Diferente da granada, que geralmente é jogada na superfície para provocar uma explosão superficial, o dinamite é colocado nas bases, e quando ele estoura, ele arrebenta com estruturas. Meus irmãos,
Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa sociedade, o nosso país está clamando por respostas. Nós estamos como igreja, como nunca antes tivemos, sendo desafiados a reconstruir uma nação que está perdida pela corrupção, comprometida pela violência, destruída pelo pecado. E o Evangelho é o poder de Deus. O que a nossa nação precisa, o que a Baixada Fluminense precisa, o que a cidade de Queimados precisa, não pode ser encontrado na ciência, não pode ser encontrado na política, não pode ser encontrado no poder público. A resposta é o Evangelho. Há uma crise mundial sobre reabilitação humana. Há uma crise mundial sobre modelos de reabilitação. Em nenhuma cultura, em nenhuma sociedade, desde as mais civilizadas às mais pobres, se encontrou um modelo de reabilitar o ser humano de forma eficaz. Já está comprovado que simplesmente prender os indivíduos que cometem atos criminosos não apenas não os reabilita, como muitas vezes os deixa pior. Ninguém sabe o que fazer para reabilitar o ser humano perdido. Mas nós sabemos que o Evangelho não apenas reabilita o comportamento, mas transforma o coração. Transforma, eu estou sentindo uma graça para pregar isso. Eu amo falar do Evangelho, porque o Evangelho não muda hábitos, ele converte a nossa natureza. O Evangelho não limpa nossas mãos, ele transforma o nosso coração. A religião ensina o pecador a fugir do pecado, mas o Evangelho ensina você que se você correr para Jesus, é o pecado que vai fugir de você. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque Jesus vai para o outro lado, irmãos? Porque ele sabe que o que o Evangelho pode fazer, ninguém mais pode fazer. Quero olhar um pouco para esse endemoniado. O seu endemoniamento gerou algumas coisas. A sociedade de Gadara fez algumas coisas por esse indivíduo. Quando ele foi possesso por demônios, a sociedade tirou seu nome. A gente não sabe até hoje. Mas tem outras coisas que a sociedade fez. A sociedade o excluiu. Ele gritava e a sociedade lhe dava correntes. A sociedade tentou reabilitar com correntes, com amarras, com exclusão, e ele está lá. O texto diz que ele andava dia e noite clamando pelos cemitérios. Ele andava nu, perdeu a dignidade, perdeu a sanidade. Quando Jesus chega em Gadara, aquele homem que ninguém conseguia contê-lo, nem com correntes, a força bruta. Aquele homem voluntariamente movido pelos demônios, se prostra diante de Jesus. Porque quando Jesus chega em Gadara, a paz dos demônios acaba. Meus irmãos, primeira razão porque nós temos que ir para o outro lado, é porque o Evangelho é grande demais. A segunda razão é porque a gente não pode perder para o diabo investir em vidas. Vou compartilhar algo aqui sobre isso. Quando Jesus pergunta o nome, qual é o seu nome? Aquele homem possesso por demônios diz Legião. Legião era o nome de uma tropa de elite do exército romano, que era composta por entre 3 a 6 mil soldados. Se ele se denomina legião, era o número de demônios que ele carregava. Entre 3 a 6 mil demônios. Gente, o diabo enxergou potencial naquele cara para investir 6 mil demônios nele.
Você tem noção do negócio desse? Um homem com 6.000 demônios, porque o diabo enxerga potencial. O diabo vê com um olhar que muitas vezes nós não vemos. Nós olhamos para uma pessoa perdida, nós olhamos para uma pessoa no pecado, nós olhamos para uma pessoa no tráfico, nós olhamos para uma pessoa no mundo e a gente não consegue ver potencial, mas o diabo vê. Por isso ele investiu tantos demônios para destruir uma pessoa só. Mas se o diabo investe, Jesus também investe. Por isso ele atravessa uma tempestade para chegar lá. E eu quero dizer que a igreja precisa ter esse olhar. Nós não vamos investir menos do que o inferno. Se o diabo investe dinheiro, estrutura, poder, nós vamos investir o nosso tempo, a nossa oração, a nossa casa e a nossa vida. Porque se o diabo investe, nós investiremos mais. Mais. Aleluia! Por que a gente está aqui num sábado desse, meus irmãos? Você podia estar na sua casa, sentado no seu sofá, usando sua TV, assistindo uma série na Netflix. Não sei você, mas eu gosto disso. Que desafio é sair de casa. Você percebe que está ficando velho quando a sua casa passa a ser o melhor lugar para se estar. Se você gosta da sua casa mais do que tudo, a velhice chegou. Se você faz conta como eu faço, quando eu vou sair para uma festa, eu pergunto para minha esposa: que hora que a gente volta? Se você já sai de casa pensando em voltar, você está velho. Eu tô. Irmão, a gente não está aqui porque a gente não tem mais o que fazer. Tem gente que deixa de vir para um momento como esse, e aí você pergunta: por que você não veio? Não, porque eu sou muito ocupado. Ah, então quem está aqui é tudo desocupado, né? Não, por que você não vai na célula? Porque eu trabalho muito. Então quem está na célula está tudo à toa, tudo rico. Não, a gente não está aqui porque não tem o que fazer. A gente não faz célula porque não tem o que fazer. A gente faz porque a gente decidiu investir mais do que o diabo. O diabo não vai ganhar da igreja do Senhor. Porque se o diabo vê potencial naquele homem para ele investir 6.000 demônios, Jesus vê também e ele atravessa uma tempestade por causa de uma só pessoa. Nós não estamos aqui por falta do que fazer, mas porque nós encontramos o nosso lugar, nós encontramos a nossa missão, nós entendemos a nobreza do nosso propósito. Aleluia! Aleluia! Nós entendemos que estamos numa obra excelente que os anjos gostariam de praticar, mas nós estamos mudando a eternidade de pessoas, e um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Ali, meu amado, eu não sei como você ouve essa notícia, a minha arrepia o osso da minha costela. Um dia vai estar eu e Jesus. Ali não vai estar minha esposa, ali não estará minha igreja, meus discípulos, ali só vai estar eu e Jesus. Um dia desse, um irmão bem intencionado. Tem gente que é muito bem intencionada. Ele me chamou e falou: pastor, a gente precisa fazer mais coisa na igreja. Porque na minha igreja é radical, a gente só tem célula, mais nada. Só tem o culto e a célula. Aí a gente precisa fazer uns negócios aí, uns encontros. E eu fui ouvindo. Eu disse: irmão, um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo e eu vou responder sozinho, sem você, sem a minha mulher, sem ninguém. Eu vou ter que responder o que você fez com aquilo que eu te entreguei. Então, na boa, tudo isso que você está falando é muito bom, mas quando eu leio os evangelhos eu só vejo uma ordem explícita e direta. Só tem uma coisa que Jesus me mandou fazer: discípulos. Discipulado não é um item de uma lista que Jesus entregou. Discipulado é a lista inteira. Discipulado é a única coisa. Na sua última conversa, ele diz para os seus discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28:18. Todo poder me foi dado. Ouça!
Quem está falando agora não é o mestre, não é o professor, não é o conselheiro, não é o mentor, é aquele que tem todo o poder. Aquele que tem todo o poder dá uma ordem para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Todo respeito, meu irmão, é só isso que eu quero fazer. É aí que eu vou gastar a minha vida, porque naquele dia eu vou responder. Sabe qual é a notícia ruim? Geralmente o pregador diz: sabe qual é a boa notícia? Não, eu vou dizer a notícia ruim. Você vai também. Você vai estar diante dele e vai ter que responder a pergunta capital: o que você fez com a vida que eu te dei? Vamos dizer que você viveu muito. Quem quer viver muito aqui? É uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Ele vai te dizer: o que você fez com os 95? Tá bom 95? Maravilha, né? Bom, ok. Ele vai te perguntar: o que você fez com os 95 anos que eu te dei para viver debaixo da terra? Tem gente que vai dizer: eu fiz 5 faculdades, PhD, doutorado, e parabéns. Não serve. A Bíblia diz que o fogo vai consumir as obras de palha, de madeira. A melhor resposta que você pode dar. Não estou dizendo que você não tem que fazer e construir nada para você, mas o propósito do Evangelho é perder sua vida para ajudar outros a ganhar a eternidade. A melhor resposta que você pode dar: Senhor, eu fiz discípulos para o Senhor. Eu gastei a minha vida para fazer discípulos. Eu não gastei a minha vida à toa. Eu não vivi os meus 95 anos à toa. Eu estou aqui cansado. Me dá logo esse novo corpo, que eu estou precisando dele. Porque esse aqui eu acabei. Esse aqui eu gastei. Como? Não, eu gastei fazendo discípulos para o Senhor. Por que ir para o outro lado? Porque alguém precisa investir mais do que o diabo em vidas. Esse alguém somos nós. Por que ir para o outro lado? Porque só na travessia, essa é a parte que eu mais gosto do sermão, só na travessia nós conhecemos o poder de Deus. No meio da travessia, eles estão enfrentando uma tempestade. Como, meus irmãos? Se eles estão indo tocar vidas. Não é porque nós estamos envolvidos na missão que a nossa vida será regada de privilégios e conforto. Na missão também há dores. Na missão também há tempestades. Na missão também há guerras. Eles estão no meio de um barco, no meio de uma tempestade. Jesus está dormindo. E eles acordam a Jesus. E Jesus dá uma ordem rápida para o vento: fica quieto. Vira para o mar e diz: fica calmo. E o texto diz que a tempestade passou, houve uma grande bonança. E eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já estão há quase 3 anos andando com Jesus, mas esse nível de poder eles ainda não conhecem. Isso aqui é muito forte. Tem uma medida de poder que só vai ser acessada por aqueles que vão para o outro lado. Tem uma medida de poder, escute isso aqui, me ouça com bons ouvidos para entender, que a gente não vai acessar no templo. Tem uma medida de poder que a gente não vai acessar no culto. Tem uma medida de poder que a gente só vai acessar na travessia. Tem uma medida de poder que é só na missão. No texto da grande comissão, ele termina com uma promessa. Ele diz: todo poder me foi dado do céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Como a igreja interpretou errado esse texto. E aí ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que a igreja passou a citar isso como se fosse uma declaração universal e sem nenhum critério. Na verdade, o eu estarei com vocês todos os dias é condicional ao vão e façam discípulos. Jesus não promete estar com todo mundo. Jesus promete se comprometer com aqueles que se comprometem com o processo de fazer discípulos. Enquanto vocês estiverem indo e fazendo discípulos, eu estarei lá também.
eu estarei envolvido na missão com vocês. Então muitas vezes nós queremos que Jesus dê as caras em projetos que Ele simplesmente não nos mandou fazer. E a igreja está dizendo, está faltando poder, está faltando milagre, cadê as curas? Será que os demônios saíram de férias? Cadê os sinais? Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem. Não está faltando poder, está faltando comprometimento com a ordem. Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder. Aí vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O ciclo é esse, ficar, receber poder e partir. Em algum momento a igreja interpretou errado. Ela ficou, recebeu poder e fez culto. Ela ficou, recebeu poder e fez campanha. E fez evento. A gente não percebeu, mas o poder foi sendo drenado. O poder não vai vir enquanto nós não alinharmos o nosso coração com a missão. Enquanto nós não voltarmos para o lugar. Eu estou sentindo uma graça para dizer isso. De onde jamais deveríamos ter saído. E eu estou falando aqui com base na leitura, na exegese, na análise do texto, mas na vivência. Eu tenho visto na minha comunidade milagres acontecerem, com pessoas simples, improváveis. O último milagre que eu acessei de forma palpável aconteceu na sala da minha casa. Uma jovem chamada Stephanie, recém-casada, foi ao médico fazer exames de rotina, pretendendo engravidar. E o médico deu uma notícia ruim para ela. Disse, Stephanie, seu útero tem um comprometimento. Muito provavelmente você não vai conseguir gerar. Uma jovem, 20 e poucos anos, recém-casada. Ela foi para a célula arrasada. Naquele dia, lá na nossa célula, a gente tem um movimento da cadeira do milagre. Não sei se vocês têm aqui, alguém senta na cadeira e a célula ora. Estava passando por alguns conflitos, enfrentando um luto. Minha mãe tinha morrido recentemente, sendo visitado por uma tristeza muito grande. Eu sentei na cadeira. Disse, meus irmãos, hoje eu preciso ser orado. E aí, quem estava conduzindo a célula virou para Stephanie e disse, Stephanie, ore pelo pastor. O que a pessoa não sabia é que ela estava com aquela notícia tão ruim, estava machucando seu coração. Mas ela, obediente, botou a mão no meu ombro e começou a orar. Ela é mansinha, ela é calminha. Senhor, abençoe a vida do pastor, dê graça. Na célula seguinte ela compartilhou que enquanto ela orava por mim, estranhamente ela começou a sentir sua barriga esquentar. Ela disse que parecia que estava pegando fogo. E naquela semana ela voltou ao médico e ela estava grávida. Um milagre que aconteceu na sala da minha casa. Porque nas travessias os milagres acontecerão. Eu quero liberar essa palavra sobre os líderes das células aqui, sobre os anfitriões, sobre você que não é líder, não é anfitrião, mas participa de uma célula. A gente não faz célula porque está na moda. A gente não faz célula porque é bonito. A gente faz célula porque nós não encontramos um modelo melhor para cumprir a grande comissão de fazer discípulos. A célula é o nosso modelo de travessia. Por isso eu profetizo e declaro, vai começar a acontecer milagres nas casas. Vai começar a acontecer. Eu quero liberar os líderes aqui. Ore por milagres, ore por curas, ore por sinais, e eles vão acontecer. E vocês vão dizer, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Meus irmãos, porque
nós devemos ir para o outro lado, porque na travessia nós seremos impactados pelo poder de Deus. Nós viveremos milagres, nós viveremos o poder de Deus, que jamais viveríamos em uma vida ociosa, confortável, dentro de nossas estruturas, cada vez mais preparadas para a gente ficar. Eu amo o conforto, meus irmãos. Tá uma delícia esse ar-condicionado aqui. Eu não tenho ar-condicionado na minha casa. Se eu pudesse, eu dormia hoje aqui. Note que às vezes as nossas estruturas, elas jogam contra. A gente quer fazer tudo, e é bom que a gente faça, mas a igreja não é um lugar para onde você vai. A igreja é um lugar de onde você vai. Diz o pastor Carlito Paz: a igreja não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Culto não é um lugar para onde você vai, é um lugar de onde você é enviado. O nosso evangelho o nosso culto não acaba com a bênção apostólica. O nosso culto não acaba na oração final. A nossa missão começa quando a gente vai para a nossa casa, quando a gente vai para a faculdade. Por isso é indo para a escola, indo para a faculdade, indo para a vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou o destino. Jesus disse: eu sou o caminho. Porque o destino você chega e acabou, mas o caminho é um processo, você está sempre nele. O evangelho não é destino, ele é um processo que vai transformando pecadores inveterados, destruídos e consumidos pelo pecado, em novas criaturas para a glória de Deus. Eu concluo a minha fala olhando rapidamente para esse homem que foi transformado por Jesus e que agora, depois de ter sido liberto, pede para Jesus para acompanhá-lo. Pede para Jesus: deixa eu ir com você. Porque quem conhece Jesus se apaixona por ele. Duvide de alguém que diz que se converteu e não tem prazer de estar na presença de Jesus. Jesus já está entrando no barco e o ex-endemoniado, que agora foi liberto, já sobe no barco e diz: eu sou desse time. E Jesus diz, é a primeira vez nessa passagem que Jesus diz não. Jesus diz sim até para os demônios que pedem para ir para os porcos. Jesus diz sim para os moradores de Gadara, que se acostumaram tanto em ser governados pelos demônios, que agora, quando Jesus faz milagres, eles se sentem desconfortáveis e pedem para Jesus ir embora. Jesus diz sim para os demônios, Jesus diz sim para os gadarenos, mas para o que foi liberto, Jesus diz não. Por que Jesus diz não para esse novo convertido? Será que Jesus não ama, não quer na sua equipe ministerial? Que bênção que ia ser aquele testemunho vivo andando com Jesus. Mas se Jesus leva, Jesus vai embora de fato. Mas se ele fica, Jesus nunca mais sai daquele lugar. Onde houver um discípulo de Jesus, ali tem potencial suficiente para que a glória de Jesus seja manifestada. Jesus dá uma ordem: volta para casa. Te lembra alguma coisa? Volta para casa, para casa, para casa. Ele ouve Jesus. Jesus diz: volta para casa e fala para a tua família. Jesus não diz: abre uma igreja. Jesus não diz: faz uma cruzada. Jesus não diz: faz uma conferência. Jesus diz: volta para casa. Tem um potencial na casa, tem uma graça na casa, tem um avivamento na casa, tem um avivamento que começa numa casa e vai tocar toda a cidade de Gadara e toda a Decápolis. O que começa numa casa acaba tocando 10 cidades, porque isso não pode acontecer aqui no São Simão, porque isso não pode acontecer. É da tua casa para Queimados, é da tua casa para o Rio de Janeiro, é da tua casa para o Brasil. Avivamento começa em casa.
Fala para 3 pelo menos aí, volta para casa, irmão. Volta para casa, irmão. Olha que disparidade, meus irmãos. Para destruir Gadara, a cidade de Gadara, e consequentemente as outras cidades, porque Gadara é uma cidade que está numa região chamada Decápolis, que é um conglomerado de 10 cidades, por isso chama Decápolis, território pagão. Para destruir Gadara e Decápolis, o diabo semeou 10 mil, 6 mil, entre 3 a 6 mil, vou jogar para cima, 6 mil demônios. Tem uma curiosidade na legião, que era o pelotão de elite do exército de Roma. Os historiadores dizem que a legião, que era composta por entre 3 a 6 mil soldados, era enviada por Roma quando Roma queria destruir um território. A legião não prendia, não capturava, não fazia refém. A legião, em 40 minutos, quanto tempo, gente? Em 40 minutos, uma legião romana devastava uma cidade. Tem narrativas históricas de cidades inteiras que, quando ouviram que a legião estava chegando, fugiram e já deixaram a cidade vazia, porque a legião não capturava, não prendia, a legião destruía. Eram os soldados da destruição. Então, quando Jesus pergunta para aquele homem qual é o seu nome, e os demônios respondem legião, eles não estão falando de nome, eles estão falando de propósito. Isso indica que aqueles 6 mil demônios foram enviados para aquela cidade, estavam hospedados naquele homem com um propósito: destruir Gadara. Era isso que as legiões faziam, destruíam e devastavam cidades. O diabo precisou de 6 mil demônios para destruir uma cidade. Jesus só deixou um discípulo. Aleluia! Um discípulo cheio do Espírito Santo é mais poderoso do que 6 mil demônios. Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei, irmão, qual é o efeito dessa palavra no seu coração, mas no meu coração eu saio daqui. Eu saio daqui, embora eu compartilhei, mas eu saio daqui muito animado para ir para o outro lado. Muito animado para fazer discípulos para Jesus. Acreditando que o Evangelho é grande demais. Que o poder de Jesus é muito maior do que o dos demônios. Que tudo que Jesus precisa é de uma pessoa posicionada. Uma pessoa posicionada tem poder suficiente para transformar uma cidade inteira. Aí, depois de tudo isso, explica o efeito. Você lê o texto, ele volta para casa, sempre começa em casa, prega para a família, ganha a família, prega para Gadara, ganha Gadara, e o texto diz: e ele anunciou por toda a Decápolis. Um homem cheio do Espírito Santo vai tocar 10 cidades. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, se é 50, 100, 200, eu não sei quantos tem aqui, mas dá pra gente fazer um estrago essa semana. Dá pra... Eu vou... Fala de novo para quem está do seu lado, agora debaixo dessa autoridade, dessa palavra. Vamos para o outro lado. Irmão, a gente não precisa ter medo dos movimentos, das ideologias.
A gente não precisa levantar bandeira política. O Evangelho é poderoso demais. Contra o Evangelho não tem nada. Vai pregar para o seu amigo da esquerda, da direita, do centro, do inferno. O Evangelho é poderoso para salvá-lo. Vai pregar para sua amiga que está presa nas drogas, para o seu parente que está na homossexualidade. O Evangelho é poderoso. Aleluia! Senhor, faz com que a tua palavra pregada nessa noite se torne fogo para o nosso coração. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que chegamos, mas incendeia o nosso coração. Levanta os teus discípulos, homens e mulheres, que como Pedro e João podem não ter prata, podem não ter ouro, mas podem declarar em nome de Jesus o Nazareno: levanta e anda. Que uma unção seja liberada, que uma unção seja liberada, que uma graça seja liberada. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma unção para milagres, uma unção para curas, uma unção para sinais, uma unção profética. Que os teus filhos saiam desse lugar levando a mesma unção que ficou em Gadara, Senhor. Senhor, eu acredito em um avivamento para a cidade de Queimados. Eu acredito em um avivamento para a Baixada Fluminense. Eu acredito em um avivamento para o Rio de Janeiro. E ele não virá do Palácio Guanabara ou das prefeituras, ele não virá da Câmara Municipal, ele virá do alto, ele virá do Senhor. Começa aqui, começa hoje. Que cada casa, que cada célula, que cada discípulo seja uma chama ardente. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Como a igreja do primeiro século, como a igreja do segundo século, como os avivamentos históricos que incendiaram cidades e nações. Eu te peço, faça com a nossa geração, faça conosco, Senhor. Por favor, Senhor, não nos deixa viver além, aquém, a menos daquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossa geração. Que nós possamos ser instrumentos da tua glória, da tua glória. E que o reino venha, e que o céu venha. Foi o Senhor quem nos ensinou a orar pedindo: assim na terra como é no céu. Eu oro assim, Queimados, como é no céu. Que o Senhor faça isso para a tua glória. E nós daremos a glória para o Cordeiro de Deus. E nós daremos a glória para Jesus. Nós nos comprometemos, Senhor. Nós não assentaremos no seu trono. Nós não usaremos a sua coroa. Nós não usurparemos a sua glória. Nós somos os discípulos sem face. Nós somos os trabalhadores sem face, que queremos refletir a face do Cordeiro. E a glória será tua, e o louvor será teu, e Cristo será o centro da nossa adoração. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa aliança. A glória será do Cordeiro.
passageiro.